Moçada, agora vamos começar aí com nomenclatura e identificação de grupos funcionais. Vamos começar aí pelos álcoois. Como eu olho para uma estrutura e falo, ó, isso pertence ao grupo funcional álcool. Vamos lá. Álcool ele é caracterizado pela presença de OH, que a gente chama isso de hidroxila, e esse OH está ligado a um carbono saturado. Pink, o que é o carbono saturado? É um carbono que faz apenas ligações simples. Tranquilo? Então, ó, álcool é quando eu tenho OH ligado a carbono saturado. A nomenclatura oficial de álcoois. Tirando o hidrocarboneto, gente, nós não nos preocupávamos com o grupo funcional, porque só tinha átomos de carbono e hidrogênio, então não era a nossa preocupação, eu não tinha átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, o grupo funcional era sempre o mesmo, terminação O e boa. Agora, os outros grupos funcionais, aí eu preciso me preocupar com as prioridades, tanto para numerar a cadeia, que é um ponto muito importante, bem como para selecionar a cadeia principal. Então, eu tenho que me preocupar com essa ordem de prioridade, que serve tanto para a numeração da cadeia, quanto para a seleção dela. Como assim, Pi? Quanto à seleção dela? Porque eu preciso respeitar sempre essa ordem de prioridade para selecionar a cadeia. A cadeia principal tem que conter o maior número de grupos funcionais e depois, como segunda prioridade, o maior número de insaturações. Então, esses dois tópicos aqui, eles estão relacionados com a prioridade de seleção da cadeia. Então, esses dois primeiros aqui estão intimamente ligados com a seleção da cadeia principal. Tranquilo? Principal. Fechou? Agora, ó, a nomenclatura, ela para todos os compostos orgânicos, ou em sua maioria, né? Eu tenho que respeitar essa sequência que nós vamos colocar aqui, ó. Os nomes dos radicais devem respeitar a ordem alfabética, lembrando que o prefixo que antecede o nome do radical que entra na ordem alfabética é só o ISO. Os outros prefixos, terc, sec, prefixos multiplicadores, di, tri, tetra, eles não participam da ordem alfabética, ok? Só para a gente relembrar disso. Então, os radicais são colocados em ordem alfabética, no meio a cadeia principal e a terminação do nome da cadeia principal é dada para cada grupo funcional. No caso dos álcoois, o grupo funcional ele é indicado no nome pela terminação OL. Então, quando eu tenho um nome que termina em OL, eu posso considerar ele como sendo um álcool. Fechou? Vamos praticar isso, meus amores? Ó, eu tenho essa estrutura aqui. Como que eu nomeio esse cara? Bem passo a passo, hein? Primeiro, selecionar a cadeia principal. O que tem que conter essa cadeia principal? Obrigatoriamente, o carbono do grupo funcional. Então, obrigatoriamente, nessa cadeia principal tem que conter esse carboninho aqui. Tranquilo? Depois, tem que apresentar maior quantidade de átomos de carbono, porque aqui eu não tenho insaturações. Então, como eu não tenho ligações duplas ou triplas aqui nessa cadeia, eu não me preocupo com elas. Bacana? Então, selecionei a cadeia carbônica, que pode ser essa, como pode ser a cadeia que eu seleciono subindo aqui, ó. Por que eu posso subir? Porque nesse carbono terciário, se eu subir, eu encontro um outro carbono só, e se eu for reto, eu encontro um carbono também. Então, eu posso subir aqui ou ir reto. Para facilitar a nossa vida, eu vou deixar a cadeia aqui sendo essa. E, por fim, eu tenho que numerar essa cadeia. Como que eu faço essa numeração? Eu tenho que deixar agora o grupo funcional com a menor posição possível. Para isso, eu começo a numerar pela ponta, já que é uma cadeia aberta, a ponta mais próxima do grupo funcional, que é a própria
ponta que contém o átomo de carbono com o grupo funcional. Bacana? Cuidado, viu, gente? Vira e mexe aparece aí falas do tipo, quando está na posição 1 não precisa indicar no nome. Nada a ver, hein? Nada a ver, tio. Esse OH aqui, sim, eu tenho que colocar, sim, o número 1 nele. Tá bom? E como que eu vou montar esse nome? Esse radicalzinho que esse H3 chama-se metil. Então, 3-metil, but, que são 4 carbonos na cadeia principal, somente ligações simples nessa cadeia, AN, e a terminação OL. Só que eu preciso indicar onde esse OL está. Onde o meu OH está? Ele está na posição 1. Fechou? Tranquilo? Vamos mais uma? Olha só, tem essa cadeia e agora, se eu for perceber aqui, eu só tenho átomos de carbono primário e secundário nela. Significa então que todos os carbonos vão entrar na minha cadeia principal, não tenho ramificação. Tá? A ideia é a mesma, né? Tem que conter o carbono do grupo funcional, apresentar a maior quantidade de insaturações. É essa. Para numerar, eu priorizo quem agora? O grupo funcional ou a insaturação? Gente, lembra das prioridades? A primeira prioridade é grupo funcional. Então, vou ter que numerar deixando o grupo funcional com as menores posições possíveis. Está aqui. E agora, Pink? Muito nome, gente. De boa. Octa, porque tem 8 carbonos. A minha dupla, ela está no carbono 5. Então, 5 em. E o meu OH está na onde? Na posição 3. 3O. Fechou? Bem passo a passo. Dúvidas? Vamos lá, mais uma, meus amores. Agora eu tenho 2 OHs. Agora eu tenho um diol. Agora eu tenho um diol, porque eu tenho 2 OHs. Tudo em paz? Bom, mesma história. Vou olhar aqui e só vejo carbono primário e secundário. Obrigatoriamente, todos vão entrar na ordem alfabética. Por que eu comecei do lado esquerdo? Porque o lado esquerdo, ele é a ponta mais próxima da nossa, da nossa função, né? Do nosso grupo funcional. Então, selecionei aqui. Quantidade de carbono são 9. Os grupos funcionais estão nas posições 4 e 5. Esse é um outro jeito de numerar, se vocês quiserem, tá? Agora, a dupla está no carbono 2, ó. Então eu estou fazendo aqui um resuminho passo a passo. Então tem 9 carbonos, 2 grupos funcionais e a dupla aqui. 9 carbonos. A dupla está indicada pela posição 2. Posso deixar esse O, nesse caso eu preciso, né? Porque eu não posso fazer a junção de uma consoante com outra consoante. Não posso fazer isso. Coloco um Ozinho aqui, as posições dos 2 grupos funcionais e diol. Fechou? Agora, minha gente, olha só esse aqui bonitinho, ó. Tá na posição 1? Tá na posição 1. Gente, é a mesma coisa. Tem que numerar. Tudo bonitinho, ó. 4 carbonos, só ligações simples, e o OH está na posição 1. Acabou a história. Posso escrever como butan um ol, que é a nomenclatura mais nova, ou um butanol. Tá tudo certo. Agora, ó, esse outro, mesmo papo, 7 carbonos. Eu tenho uma dupla no carbono 2. Por que no carbono 2? Porque é o carbono, ó. Eu comecei a estrutura da cadeia numerando o lado direito, porque é a ponta mais próxima do grupo funcional, da hidroxila. E aí, junto tudo, ó, 7 carbonos, posição 2 tem uma dupla, posição 1 tem um OH. É assim que a gente lê esse nome, é assim que significa ele, ó. 7 carbonos, na posição 2 tem uma dupla, na posição 1 tem um OH. Então, esse OL representa, ele representa o OH ligado no carbono saturado. Tudo em paz, meus amores? Tranquilo? Vamos nessa. Nomenclatura usual. Isso, gente, aparece, tá? Não é muito comum, se você estiver meio enforcado, tudo certo.
Mas para álcool é importante você dar uma olhadinha, tá? Com carinho. Sobrou um tempinho, dá uma olhadinha nessa nomenclatura. Mas ela é muito sugestiva. Você começa com a palavra álcool e aqui você considera os radicais ligados no OH. Então, você vai considerar os carbonos da cadeia como se fossem radicais. Então, tendem a aparecer apenas radicais pequenos. É difícil aparecer radicais muito grandes, muito diferentões, tá? E a terminação é ílico. Por exemplo, se eu pego esse cara aqui, ó, CH3OH, é um álcool. Então, vai ser álcool. Quantidade de carbonos, um só. Ih, Pink, mas ali eu tenho que considerar esse cara como radical. Como chama um radical com um carbono só? Met, terminação il, metil. Para completar bonitinho, vai ser ico, para ter ílico no final. Então, álcool metílico. Fechou? E aqui alguns exemplos para vocês terem bonitinho aqui, ó. Esse é o desenho do radical propil, por isso é álcool propílico. Esse radical aqui, ele é meio diferentão, ó. Cuidado, ó, tá vendo esse 2? Como que eu leio isso aqui? Eu vou ter um carbono com um hidrogênio, ó. Eu vou ter carbono, vou até trocar de cor de caneta aqui para ficar mais bonitinho para vocês verem. Ó, eu tenho aqui um carbono com um hidrogênio, esse garotão aqui, ele está preso a um OH, e aí ele também estará preso a 2CH3. Então, ó, CH3, que eu posso escrever assim, ou CH3, que eu posso escrever assim. Então, esse conjunto todo de átomos de carbono faz a gente lembrar do radical isopropil. Então, esse aqui vai ser o álcool isopropílico. Beleza? Aqui tem os nomes oficiais, né? Esse garotão aqui é o álcool etílico. Por quê? CH3CH2 é o radical etil. Gosto de chamar a atenção aqui para a escrita desse radical, ó, assim, C2H5. Cuidado, tá? C2H5 é o radical etil. Bacaninha? Ó, vamos pegar mais uns outros para nomear, vai? Te dou esse carinha aqui, ó. Como que eu penso para nomear essa estrutura? É OH? É um álcool. Pensando em nome usual, tá bom? O radical CH2CH3 etil, por isso ficou álcool etílico. Esse de baixo, mesma história, ó. OH é álcool. Agora, o radical que sobrou é CH3, vai ser o radical isopropil, por isso o álcool isopropílico. Aqui foi o passo a passo. SUS, nomenclatura, a gente encerra aqui. Agora, a gente vai para a solubilidade, para álcoois. Essa propriedade é bem importante. Apesar de vocês terem visto isso já, interações intermoleculares, mas é bom reforçar. Aqui eu vou comparar cadeias com a mesma quantidade de OH. Quando eu comparo cadeias com a mesma quantidade de hidroxilas, o que vai definir a solubilidade dela em solventes polares, traduzindo, nosso solvente universal, água, vai ser a parte hidrocarbonada. Vai ser a parte que tem carbono e hidrogênio apenas. Por que, Pink? Porque essas cadeias, como a maior parte das cadeias orgânicas, né, que representam compostos orgânicos, elas podem apresentar uma parte que tem afinidade por água e uma parte que não tem afinidade por água, que a gente chama aquelas que não têm a afinidade por água de hidrofóbica. O que significa isso? Hidro, água. Fóbica, lembra? Fobia. Ou a gente nem pensa na palavra fobia, a gente pensa em qual outra palavra mais bonitinha, para não ter que preocupar com ela. Fobia é medo, né? Então tá bom, medo. Então é medo de água, olha só.
Medo de água. Então, parte hidrofóbica é a parte que tem medo de água. Qual é a parte que tem medo de água? A parte apolar da cadeia. Tranquilo? Então, ó, essa é a parte hidrofóbica, que também pode se chamar de lipofílica. Gente, química é uma sopinha de palavrinha, né? E essa outra parte aqui, ela é chamada de hidrofílica. E é ela que garante que esse composto é totalmente solúvel em água. Tranquilo? E essa outra aqui, olha só, hidrofóbica muito maior. Se ela é muito maior, ela é muito pouco solúvel em água ou praticamente insolúvel em água. Então a gente pode generalizar e dizer que quanto maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade do carinha em água. Tranquilo? Quanto maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade em água. Só para, né? Eu sou meio neurótico, né, gente? Quem me conhece sabe que eu sou meio neurótico, né? Então, não custa nada. Essa cadeia aqui, ela é classificada também como anfifílica. O que significa anfifílica? Ela tem duas características. Ela é, ao mesmo tempo, polar, pelo OH, e apolar pela cadeia hidrocarbonada. Tudo em paz, meus amores? Tranquilo? Moçada, um abraço. Muito obrigado.